Você sabia que teu estilo de vida pode estar te causando prejuízos físicos por causa do nível baixo de testosterona? Pois é. De acordo com o New England Research Institute, que é uma organização sem fins lucrativos de pesquisa, situada em Massachusetts, nos Estados Unidos, os machos de hoje em dia eles estão com 22%, em média, a menos de testosterona do que há 20 anos atrás. Isso são números alarmantes, preocupantes e resultado de um estilo de vida extremamente sedentário, que é o que a gente vive hoje em dia. A baixa em testosterona, no homem principalmente, ela tem diversos prejuízos, como disfunções sexuais, disfunções eréteis, cansaço extremo, ganho de peso, perda de massa muscular, estresse, entre outros. Esse hormônio que é extremamente importante para nós homens, porque é o hormônio que nos dá o nosso vigor físico, a produção dele está sendo alterada por alguns fatores. O primeiro deles, e para mim o mais importante, é a má qualidade de sono. Se você dorme mal, esse hormônio não é produzido no nosso corpo. A principal produção dele ocorre durante o sono REM, que é aquele nosso estado de sono profundo, né? Então, se a gente tem um sono de má qualidade, uma higiene do sono péssima, a produção desse hormônio ele vai ser alterada consecutivamente e constantemente. Se a gente tem uma má noite de sono, no dia seguinte a gente vai estar cansado, a gente vai estar estressado. O estresse, o hormônio que é produzido através do estresse é o cortisol. E quanto maior o nível de cortisol, menor o nível de testosterona. Então, se você está cansado, você vai estar estressado, e quanto mais estressado você vai estar, menos testosterona você vai ter no seu corpo. Se você está cansado, obviamente, você não vai conseguir fazer exercício físico, você vai ter uma vida sedentária. E a vida sedentária ela é um aliado da produção de cortisol. E você ganha gordura corporal. E a gordura corporal gera estrogênio, que é o hormônio feminino. Então, quanto maior o estrogênio, maior o cortisol, menor o nível de testosterona. Outra coisa que a gente tem que tomar cuidado e que hoje em dia é muito comum no nosso estilo de vida são consumir aqueles alimentos em plástico ou água em garrafinhas de plástico. O plástico ele tem uma substância química chamada BPA. E esse BPA, principalmente quando o plástico é esquentado, você vai esquentar a sua comida no micro-ondas, por exemplo, esse BPA ele é absorvido pelo corpo e o corpo entende ele como se ele fosse um estrogênio, como se ele fosse um hormônio feminino. Tanto que ele é chamado de exoestrogênio, um estrogênio que não é produzido pelo nosso corpo. E, novamente, se o corpo entende que é estrogênio, ele produz menos testosterona. Outro fator determinante para a produção de testosterona, para a sintetização desse hormônio, é a luz solar, a vitamina D. A vitamina D ela ajuda a sintetizar a testosterona no corpo. Ela é um elemento de suma importância. Sem ela não adianta você fazer nada de resto, você precisa pegar um pouco de sol. E um dos fatores que hoje em dia também é muito comum é o consumo de álcool. Por mínimo que seja, o álcool ele estimula a aromatase. A aromatase é a sintetização do estrogênio. E novamente eu repito, quanto mais estrogênio, menor o índice de testosterona. Mas como que você pode aumentar o nível de testosterona? É muito simples, você precisa só mudar um pouco a sua rotina. A dica que eu te dou, começando pela coisa mais básica que você pode fazer, como eu falei antes, é regular a tua noite de sono. Cara, presta atenção na tua higiene do sono. Isso é extremamente importante. Você precisa dormir 8 horas por dia. Senão, depois disso, tua vida vai descambar, você vai acordar cansado pra caralho no dia seguinte. Você vai comer besteira, não vai ter pique para fazer exercício. Então, começa por aí, dorme bem. O segundo ponto é, faz sexo. Sexo estimula a produção de testosterona no corpo. E a produção rápida que tem, tá, é fazer sexo. E dizem que, segundo pesquisas, quanto mais intimidade você tiver com a pessoa, mais produção de testosterona ela é. Então não é sair fazendo sexo por aí, adoidado, é fazer sexo com uma pessoa que você tem intimidade, tenha carinho e respeito. Terceiro ponto, faça exercícios físicos de alto impacto. Lá nos primórdios da humanidade, o ser humano ele saía para caçar, ele saía em jejum,
tinha que fazer exercício físico de alta intensidade, né, como correr atrás da presa, caçar, correr dela de vez em quando, porque senão ele era morto. Então o exercício físico faz parte da nossa natureza, levanta peso, sai para dar uma corrida, faça exercício de alto impacto. Outro ponto é pega sol, cara. Tem que pegar sol de maneira responsável, obviamente. Não vá pegar o sol do meio-dia, porque senão você vai ter outros problemas lá na frente. Mas pegar pelo menos 1 horinha de sol por dia, eu tenho certeza que dá, né? E o último ponto é come carne. Ingestão de proteína. A proteína, ela libera o aminoácido necessário para a produção de testosterona. Então, o consumo de carne e de proteína é extremamente necessário na nossa alimentação. Obviamente, com uma alimentação balanceada, né? Outros alimentos como brócolis e alho também são essenciais para a produção de testosterona. Então, presta atenção no que você come, dorme direito, faz exercício, faça sexo e tenha uma qualidade de vida maior. É isso aí, agradeço pela atenção, te convido a se inscrever no canal para mais conteúdos como esse. Até a próxima.